Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com todos. Como nós anunciamos esses dias, no mês de janeiro nós faremos classe conjunta e nós trataremos de alguns assuntos importantes e necessários para a vida em comunidade. Eu gosto de reservar no mês de janeiro de cada ano, para essas classes conjuntas, a gente tratar desses assuntos, tratar de assuntos que dizem respeito como nós devemos viver como igreja, né, no nosso relacionamento aqui como irmãos em Cristo. Mas não adianta a gente querer arrumar a nossa casa, arrumar a nossa igreja, se a gente não arruma a nossa casa. Então, no primeiro estudo que nós trabalharemos com os irmãos, nós falaremos sobre lidando biblicamente com os hábitos. Eis um assunto que pouco é falado, é estudado na igreja, e nós não fazemos nada sem os hábitos. Nós temos hábitos bons e hábitos maus. O objetivo nosso aqui é mostrar como nós devemos nos livrar dos hábitos maus, que são hábitos pecaminosos, e praticarmos hábitos bons, que são hábitos bíblicos. Trabalharemos isso com os irmãos no estudo de hoje. Antes disso, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que nos oriente nesse instante. Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concede e juntos aqui estudarmos sobre esse assunto tão importante. Ó Deus, dá a todos nós aqui uma compreensão clara desse assunto, que possamos colocar em prática o que aprendermos aqui, para que a tua igreja cresça de forma saudável, as famílias dessa igreja sejam fortalecidas e cada crente, cada membro aqui presente também seja orientado e fortalecido na graça do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. De antemão eu afirmo que esse estudo ele é baseado no capítulo de um livro do pastor J. Adams, no seu livro Teologia do Aconselhamento Bíblico. E então o estudo de hoje é baseado nesse capítulo, nas páginas 223 a 227 deste livro. Então, se um dia você se encontrar com este livro, você vai ver de onde eu tirei esse estudo. Bem, por que nós devemos estudar sobre os hábitos? É uma pergunta que você talvez esteja fazendo. Mas não tem assunto mais importante para a gente tratar? Né? Por que nós devemos estudar? Primeiramente, porque eles fazem parte do nosso cotidiano. Nós não fazemos nada sem hábito. Tudo que você faz, você tem um hábito ou uma série de hábitos que foram adquiridos e você então forma um padrão de comportamento em cima desses hábitos. Daqui a pouco eu explico isso melhor. Outro motivo é que eles estão intimamente ligados aos nossos pecados ou à nossa santificação, à nossa vida de santidade. Por que nós pecamos? Pecamos porque somos pecadores, já nascemos pecadores. Mas como uma criança aprende a pecar? Nós veremos isso. A criança ela aprende a pecar, ou ela exercita a sua natureza pecaminosa através de ações, e isso se torna um padrão de comportamento e aí vai só piorando, né? Mas é verdade também que se você é nascido de novo, nascido em Cristo Jesus, você é transformado, você foi transformado por Cristo Jesus, você é um servo de Deus, salvo, você também tem agora hábitos bíblicos, você tem um padrão de comportamento bíblico que você deve obedecer. E como então você vai vencer o pecado? O nome disso é santificação, ou isso faz parte da santificação, faz parte da nossa santidade de vida. Veremos isso também com detalhes daqui a pouco. E o terceiro motivo é que uma compreensão correta sobre eles, sobre os hábitos, nos ajudará a vencer o pecado e a progredirmos numa vida santa diante de Deus. Compreender como nós agimos, compreender como nós pecamos, como é que se dá o pecado em nossa vida,
é importante para nós podermos vencer o pecado também e mudarmos as nossas atitudes de acordo com a palavra de Deus. Vamos lá. Então, abra sua Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Capítulo 6, 7 e 8 de Romanos são importantíssimos para entendermos a nossa luta contra o pecado e como nós vencemos o pecado e como nós devemos agradar a Deus com o nosso viver. Romanos 6, 7 e 8. Eu não vou ter tempo aqui de explanar sobre os 3 capítulos, mas farei um breve resumo sobre o capítulo 6 e peço que você vá acompanhando comigo aí. Por exemplo, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, Paulo ele descreve o contraste que há entre a velha vida do pecado e a nova vida em Cristo. Ele vai dizer para nós que nós fomos, no versículo 4, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo para o cristão, para aquela pessoa nova, convertida em Cristo Jesus, o batismo ele simboliza o momento em que o velho homem foi sepultado pelo sacrifício de Cristo e o novo homem foi trazido à vida através do sacrifício de Jesus. Então, nós temos que andar em novidade de vida. No versículo 5, Paulo mostra que quem foi unido a Cristo pela sua morte e ressurreição está livre do jugo do pecado. Nós não precisamos mais servir ao pecado como um senhor. Antes da nossa conversão, o pecado era o nosso senhor, o pecado mandava em nossa vida, nós agíamos totalmente guiados pelo pecado em nós. Agora, convertidos a Cristo, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos a pessoa do Espírito Santo conosco, e pela pessoa do Espírito Santo nós podemos vencer o pecado, podemos resistir à tentação e fugir do pecado. Mas por que então a gente peca? Uma resposta simples seria: porque deixamos de obedecer ao Espírito Santo. É o que Paulo vai mostrar para nós mais à frente aqui mesmo, no capítulo 6, né? Ele mostra que, capítulo 8, se pelo Espírito, você pode ver lá no capítulo 8, versículo 10 e 11, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito Santo, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E no versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Observe que uma vida de obediência ao Espírito Santo, em submissão à palavra de Deus, é o segredo da vitória sobre o pecado. Nós não vencemos o pecado fazendo jejum. Não que jejum não seja importante, tá? Mas você pega qualquer outra religião, especialmente as religiões orientais, eles têm práticas de jejum. Eles praticam o jejum. Eles mutilam seus corpos, flagelam seus corpos para se verem livres daquilo que eles chamam de pecado. Não resolve nada. A Bíblia diz que a única coisa que pode fazer-nos vencer o pecado é o poder do Espírito Santo e o lavar regenerador do Espírito Santo em nossa vida. Só por Deus nós podemos vencer o pecado, né? E Paulo mostra isso. Por isso mesmo, no versículo 6, lá do capítulo 6, volta para lá, não deve mais entregar, né? Por isso mesmo, não devemos mais entregar, você não deve mais entregar o seu corpo à prática do pecado, escravizando-se novamente a ele. O crente que se descuida de uma vida de santidade,
ele volta a ser escravizado pelo pecado. Eis a razão porque existem muitos crentes fracos na fé, debilitados, derrotados. Por quê? Porque voltaram a ser escravizados pelo pecado. Quem morreu para o pecado está justificado, versículo 7 ao versículo 9. O crente está morto para o pecado e vivo para Deus, versículo 10 e 11. Não devemos ceder aos hábitos pecaminosos para não sermos novamente dominados pelo pecado. O crente não pode ceder aos hábitos pecaminosos, às práticas que você tinha antes da sua conversão. Não volte mais a elas, porque se você voltar a elas, você será escravizado novamente. Antes da sua conversão, você tinha algum vício, fuja desse vício hoje, porque se você se entregar a esse vício novamente, você será escravizado novamente. A maioria dos bêbados com quem eu converso, eles são afastados do Evangelho. É impressionante. A minha esposa disse que eu tenho um ímã para bêbado. Eu sento na rodoviária esperando o ônibus, já chega um bêbado do meu lado. Chega um bêbado do meu lado. Em 2, 3 palavras eu descubro que ele é desviado de uma igreja evangélica. Alguns casos são pastores, às vezes. Uma vez eu conversava com um que disse que era pastor de uma igreja. E porque achou que estava forte, voltou para a bebida, passou no bar, comprou uma garrafa de bebida alcoólica, foi para casa e depois daquela garrafa nunca mais voltou a ser o mesmo. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. O pecado não está brincando de atacar sua vida, ele quer destruir sua vida. Quando Deus fala com Caim, Deus descreve o pecado como se fosse um animal, como se fosse uma fera. Ele diz assim: o pecado jaz à tua porta, mas cumpre a ti dominá-lo. O pecado jaz à tua porta, o pecado está na tua porta como se fosse um animal bravio, pronto para te pegar, mas cumpre a ti, Caim, dominá-lo. Ele fala que o desejo do pecado seria contra a vontade de Caim. Ele fala: o teu desejo será contra, o seu desejo, o desejo do pecado, será contra ti. E aqui no capítulo 6 de Romanos, Paulo descreve justamente isso. Quando ele usa a expressão o corpo da carne, ou o corpo do pecado, lá no versículo 6, ele fala: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Corpo do pecado aí significa o nosso corpo mesmo, o nosso ser. Nós nascemos pecadores, nós somos pecadores, nós não nos tornamos pecadores, nós nos tornamos pecadores praticantes, mas nós já somos pecadores por nascimento. Um bebezinho, por mais lindo e fofo que ele seja, ele é um pecador. E ele não precisa de estímulo nenhum para fazer coisa errada. As coisas erradas nós aprendemos sozinhos. É fácil aprender. Aliás, é só não fazer o que é certo, a gente está fazendo errado. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção para essa expressão corpo do pecado, é que Paulo está mostrando o seguinte: o nosso corpo, nós já nascemos pecadores, mas nós, com a prática, com o dia a dia, nós vamos praticando coisas pecaminosas, e isso se torna, esses hábitos se tornam o nosso padrão de comportamento. Um ladrão não começou roubando, um ladrão que roubou milhões dos cofres públicos, não começou roubando milhões. Possivelmente ele roubou um lápis de um coleguinha na escola. Começou com coisas pequenas, certo? Por isso, quando você encontrar com uma criança que pegou algo, por mais barato que seja, repreenda o seu filho, porque o ladrão começa com coisas pequenas.
Nós precisamos atentar para as coisas pequenas da nossa vida. E por isso nós estamos falando sobre os hábitos. São coisas pequenas que vão sendo somadas uma à outra e se tornam um padrão de comportamento. Aí então nós vivemos uma vida entregue ao pecado. Vamos em frente. Continuando aí no Romanos 6, no versículo 15, Paulo diz que a graça de Deus não é motivo para uma vida desregrada. E daí, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Aqui Paulo faz uma pergunta retórica. Ele diz, né? E aí, nós vamos viver no pecado? Se nós já somos salvos, já somos perdoados, já estamos perdoados por Cristo, nós vamos viver no pecado? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, e agora na era da graça é perdão para todo lado? É isso? De jeito nenhum. A graça não é motivo para relaxamento espiritual. Quando você encontrar um crente, eu tenho me assustado com o número de crentes que, ao estudarem a doutrina da graça, entendem errado e caem na desgraça. Eu explico por quê. Eram crentes que só ouviam falar sobre a lei, então quando ouvem sobre a graça, se sentem libertos. E é maravilhoso, a graça faz isso conosco mesmo, ela nos liberta. Mas só que a graça de Cristo nos liberta para cumprirmos a lei de forma amorosa. A graça não destrói a lei. Mas aí o que acontece? O cidadão conhece a doutrina da graça, ou estuda um pouco sobre a doutrina da graça, e uma das primeiras verdades que ele aprende, isso é verdade bíblica: uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe esse negócio de perda de salvação. Aquele que foi convertido a Cristo Jesus é salvo por toda a eternidade, porque a salvação não é obra do homem, é obra de Deus. Aí esse mesmo cidadão, feliz da vida, porque ele sabe que ele não perde mais a salvação, ele diz assim: oba, então eu vou aproveitar a vida agora, já que eu estou salvo, já que eu estou garantido mesmo, então eu vou aproveitar a vida. Não entendeu nada. Não entendeu nada. A graça de Cristo nos liberta do pecado, nos dá poder para cumprir a lei de Deus com amor. Mas se caso nós falharmos no cumprimento da lei, mesmo tentando fazê-la corretamente, mas nós falharmos no cumprimento da lei, a graça de Deus nos garante que Cristo cumpriu a lei por nós. Quando eu fracassar diante de Deus, quando eu pecar diante de Deus, eu vou me entristecer sim, porque eu pequei contra Deus, porque eu ofendi a esse Deus santo, porque a minha comunhão com Deus foi interrompida por causa do meu pecado. Mas eu não preciso entrar em desespero dizendo assim: perdi minha salvação, já não tenho mais salvação. Não, porque não foi a sua obra que salvou, mas foi a obra de Cristo. Agora, muita atenção. Aquele que foi salvo, salvo para sempre, permanecerá no caminho do Senhor e buscará uma vida de santidade, porque ele não foi salvo, ele não foi predestinado somente para o céu, mas foi predestinado também para viver de forma santa e irrepreensível perante Deus. Daí a vida de santidade é importante. Mas eu não me santifico, aliás, quem me santifica é o Espírito Santo, mas eu não vivo uma vida de santidade para conseguir a salvação. Não, eu vivo uma vida de santidade porque eu já tenho a salvação. E o padrão de comportamento de um salvo é uma vida de santidade. Guarde isso. Vamos em frente. Outro dia eu posso falar mais sobre esse assunto com vocês. Aqui eu só quero dar um apanhado geral do capítulo 15, capítulo 6 de Romanos para vocês. No versículo 16, Paulo mostra que a quem nós nos oferecemos, a este serviremos. Se você se oferece a Cristo Jesus, é a Cristo que você vai servir. Se você se oferece ao pecado, é ao pecado que você vai servir. Preste atenção, quantas vezes ele fala do diabo nesse texto? Quantas vezes?
Quem que Paulo coloca como inimigo do Espírito Santo aqui no texto? Pecado. Então pare com esse negócio de dizer, foi Satanás que fez isso, Satanás que me tentou. Pare de pôr a culpa no diabo. Volto a dizer, não estou aqui advogando em nome do diabo. Quero mais que ele se exploda mesmo. Não estou nem aí para ele. Não estou aqui defendendo o diabo não. Mas preste atenção, a Bíblia não fala do diabo. A Bíblia aqui está falando do meu pecado, mostrando que quando eu peco, sou eu que estou tomando essa decisão. Ah, pastor, mas o diabo atenta. Sim, claro que ele tenta. O tempo todo estamos tentando. Lá em Minas a gente fala atenta, né? O diabo atenta, né? Ele tenta a gente o tempo todo. Ele põe tentação na nossa vida o tempo todo. Por quê? Por que ele nos tenta? Porque ele encontra o pecado em nosso coração. Porque tem pecado em nós. Ele usa o nosso pecado contra nós mesmos. Todas as vezes que você e eu somos tentados pelo diabo, somos tentados pelo pecado que há em nós. Se você tirar o pecado do seu coração, o diabo não tem munição para usar contra você. O diabo não tem ferramenta para usar contra você. Mas observe que em momento algum Paulo cita Satanás. Não que Satanás não exista, não que Satanás não nos tente ao pecado, mas aqui Paulo está mostrando para nós que é o pecado em nosso coração o responsável pela nossa desobediência. Continuando, Deus promove completa transformação no coração dos eleitos e os liberta do jugo do pecado, versículo 17 e 18. Por esta razão o crente tem de oferecer-se em santidade a Deus o tempo todo, verso 19. E do verso 20 ao 23 nós vemos que no pecado o homem colhe somente a condenação, vergonha e morte, mas na graça de Deus ele colhe a vida eterna, pela graça de Deus. Mas volto lá para o versículo 6, onde Paulo fala do corpo do pecado. Ele está falando aqui de hábitos que nós adquirimos e exercitamos, e daqui a pouco esses hábitos são realizados, nós fazemos esses hábitos de forma tão natural que nem percebemos. Vamos lá. Outras passagens que falam sobre os hábitos, depois você pode anotar e depois com calma você ler em casa. Romanos 7 a 8, Romanos 12, Gálatas 5, Colossenses 3, Efésios 4. Nós voltaremos especialmente nesse de Efésios 4 daqui a pouco. Mas todos esses textos e outros mais falam sobre os hábitos, coisas que vamos praticando e que com o passar do tempo elas se tornam tão naturais para nós, ou tão fáceis de serem praticadas, que nós nem prestamos atenção. Isso é um hábito. Em todas essas passagens, Paulo considera o problema dos hábitos pecaminosos, ou modelos de comportamento, como são chamados, adquiridos como resposta de nossas naturezas pecaminosas às situações da vida. Os hábitos são respostas que nós damos, são ações que nós temos diante de situações da vida, mas são hábitos decorrentes da nossa natureza pecaminosa. Ok? E as dificuldades que trazem para as pessoas regeneradas que buscam servir a Deus. O homem não regenerado desenvolve respostas pecaminosas desde o começo de suas vidas. Seus hábitos são pecaminosos e reforçam ainda mais o pecado em seus corações numa retroalimentação. Lembra aquela propaganda, Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Está sempre fresquinho porque vende mais. Lembra dessa propaganda? Faz tempo, né? Nossa, agora fui longe. Eu tenho hábitos pecaminosos porque eu sou pecador, ou eu sou pecador porque eu pratico hábitos pecaminosos? A bem da verdade, um reforça o outro. Eu sou pecador por natureza, e adquiri hábitos pecaminosos que reforçam ainda mais o meu pecado. Da mesma forma, se eu sou nova criatura em Cristo Jesus, se eu nasci de novo em Cristo Jesus,
eu agora tenho hábitos bíblicos de acordo com essa natureza, com essa nova natureza. E a minha nova natureza me leva a ter hábitos bíblicos, e esses hábitos bíblicos reforçam e fortalecem a minha nova natureza em Cristo Jesus. Tudo é questão do que eu estou usando para alimentar o quê? Se a minha velha natureza está forte em mim, não é dupla personalidade não, tá, irmãos? Não é dupla personalidade não. Essa velha natureza, se eu vivo na prática do pecado, eu estou alimentando a velha natureza. E é por isso que eu continuo na prática do pecado. Se eu tenho hábitos bíblicos que glorificam a Deus, é porque eu nasci de novo. A minha nova natureza está sendo fortalecida por hábitos que procedem da palavra de Deus. Vamos lá. Respondendo, o que é um hábito? O hábito é a capacidade de aprender a reagir inconscientemente, automaticamente e confortavelmente às circunstâncias da vida. Dona Neide fez arroz hoje no almoço. Fez, Dona Neide? Possivelmente. Por quê? Porque é um hábito do brasileiro comer arroz. É um hábito do brasileiro. Mas, Dona Neide, como que a senhora prepara o arroz? Ela tem toda a quantidade de arroz que ela põe, a quantidade de sal que ela põe, a quantidade de água. Quando a senhora estava aprendendo a fazer arroz, a senhora perguntava para a sua mãe: mãe, quanto de arroz eu ponho? Ela, tantas medidas de arroz. Quanto que eu ponho de água? Um tanto acima, assim. E de sal? É esse tanto aqui, senão fica muito salgado. Põe alho também, sei lá, ele põe os ingredientes. Hoje a Dona Neide faz arroz, é tão automático, né, Dona Neide? A Dona Neide pega lá os ingredientes, joga na panela tal, e faz, está feito o arroz. É igual dirigir um carro. No começo, quando você estava lá fazendo autoescola, meu Deus, será que eu vou aprender a dirigir esse negócio? É tanta coisa que eu tenho que pensar ao mesmo tempo, né? Eu sempre tenho que regular os espelhos, o banco, a altura do banco, aí eu tenho que ver se está um pouco morto, aí eu piso no freio para o carro não pular, ligo a chave do carro, aí piso na embreagem, ponho a primeira e vai e tal, não é assim? E aí quando o carro está deslanchando, você fica naquela, tem que pôr a segunda, tem que pôr a terceira. Um mês depois, você não pensa em nada disso. Você entra no carro, gira a chave do carro, muda a marcha, o carro vai tranquilamente. Aquilo se tornou hábito na sua vida, se tornou rotina na sua vida. E inclusive memória muscular. Seu corpo ganha memória muscular. Pergunte para o músico o que é a memória muscular. O seu corpo está treinado a fazer ali os movimentos das notas, e aí o maestro fala, dá um dó. O Ricardo já vai em cima ali. Eu que estou aprendendo trombone de vara, eu fico contando. É aqui. Ainda não adquiri a memória muscular, vou lá procurando a nota. A memória muscular. Os hábitos nos permitem agir sem uma decisão consciente em uma variedade de circunstâncias, para que possamos pôr nossa mente em outras questões mais complexas, em vez de focarmos em centenas de pequenos detalhes. Atos habituais e padrões de comportamento. Exemplificando isso melhor, eu usei essa questão do carro. Você tem hábitos, você tem atos habituais. Você entra no carro, gira a chave, mexe no câmbio e acelera, tal. Isso tudo é atos habituais. Com o passar do tempo, todos esses atos habituais que você tem se tornará
no que a gente chama de padrão de comportamento, que a gente dá o nome de condução. Você vai conduzir o carro. Você precisa de tudo isso para poder conduzir o carro. Isso vale para tudo na nossa vida. Por exemplo, suponha que, olha só como que os hábitos são importantes na nossa vida. O seu Alair levanta 6 horas da manhã. Mas suponhamos que num dia da vida dele aconteceu um negócio lá e ele perdeu todos os hábitos dele, ele perdeu toda a capacidade de agir por hábito. Ele perdeu tudo, ele zerou. E aí o seu Alair escuta o despertador tocando, e aí de olho fechado, ele já acordou, mas está de olho fechado. E aí, se ele tivesse o hábito de acordar, automaticamente ele abriria os olhos, pularia da cama, ia para o banheiro, escovaria o dente, pentearia o cabelo, tomava banho, pentearia o cabelo, e depois ia tomar um café, ia seguir a vida dele. Mas suponhamos que ele tenha perdido todos esses hábitos. Aí o seu Alair está lá deitado na cama, tocou o despertador, aí ele começa a pensar, está na hora de acordar. O que eu tenho que fazer? Tem que abrir os olhos. Mas qual olho eu abro primeiro? O direito ou o esquerdo? Ou eu abro os dois? Eu acho que eu vou abrir o esquerdo. Não vou abrir o direito. Não, vou abrir os dois. Já perdeu uns 2 minutos preciosos aí. Aí ele fala, legal, agora eu tenho que levantar. O que eu faço primeiro? Ponho a perna esquerda ou a perna direita? Ou eu ponho as duas? Fora da cama? Não, eu acho que tem que pôr a direita. Não, mas eu estou deitado do lado esquerdo, então vai a perna esquerda primeiro. Mas aí eu vou girar o corpo. Aí ele levantou. E aí ele fala, e agora? Eu tenho que ir para o banheiro. O que eu faço primeiro? Tomo banho, escovo o dente, ou faço xixi? Ele fica ali, pensando. Se ele tiver sorte, ele vai tomar café lá na hora de dormir. Já é meia-noite, na hora de voltar para a cama. O café da manhã dele vai ser lá quase meia-noite. Se tudo que ele for fazer no dia, ele tiver que fazer todas essas decisões, tomar essas decisões, sem a força dos hábitos, o seu Alair não conseguiria fazer nada na vida dele. Os hábitos na nossa vida, eles são importantes, justamente por isso, porque eles estão presentes em todas as nossas atividades, eles facilitam as nossas ações, e eles nos fazem utilizar melhor o nosso tempo. É hora de acordar, abriu o olho, pronto. Ninguém ficou lá pensando, qual olho que eu abro primeiro? Não, abriu. Tem que sair da cama. Não ficou pensando qual perna põe primeiro. Quando você sofre um acidente, você sabe muito bem o que é isso. Ou quando você passa por uma cirurgia e você precisa fazer fisioterapia. A fisioterapia, além de fortalecer os músculos, para você ganhar os movimentos novamente, a fisioterapia, ela te ensina a recuperar os hábitos que você tinha antes. Né, Rosinha? Rosinha está ali, fazendo fisioterapia com o braço dela ali. Ela fez cirurgia no ombro. Agora ela tem que pensar, né? Eu posso fazer esse movimento com o braço e puxar do meu corpo? Não posso, senão vai estragar a cirurgia. Então ela fica procurando o movimento certo para fazer, coisa que antes ela fazia tranquilamente, porque ela tinha os hábitos. Os hábitos na nossa vida, eles são importantes, por isso nós não podemos olhar para eles como uma coisa banal. Por isso mesmo nós precisamos focar nos hábitos bons, exercitar os hábitos bons em nossas vidas e tirar da nossa vida os hábitos que reforçam comportamento pecaminoso. Quais hábitos você tem que reforçam algum pecado que você tem? Quer ver só? Suponhamos, uma pessoa tem problema com a língua. Essa pessoa é maledicente, vive fazendo fofoca dos outros. Pecado isso. É quebra do 9º mandamento.
pecado. Como é que você observa que você tem hábitos que reforçam esse pecado na sua vida? Por exemplo, você tem o hábito de pegar o celular e conversar com uma pessoa sobre outra pessoa. Ou então você percebe que a conversa está indo na direção de você falar mal do outro. O que você tem que fazer? Sai de perto. Quando o Senhor Jesus fala, se a tua mão te faz tropeçar, corta, é melhor você entrar sem uma das mãos nos céus do que o seu corpo todo ir para o inferno. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. É melhor você entrar cego no reino dos céus do que você perecer com o corpo inteiro no inferno. O que Cristo está mandando a gente fazer? Ele não está mandando a gente se mutilar. O que Cristo está mandando é: tire da sua vida aquilo que te faz tropeçar. Você é uma pessoa que luta contra a inveja. O tempo todo a inveja brota no seu coração, mas você não sai da tela do Facebook. E Facebook é uma beleza para poder provocar inveja nas pessoas, não é mesmo? É impressionante. Ele tira a foto lá do lugar onde ele está, né? Nossa, ele está lá passeando, né? Fulano está lá passeando de novo, né? Cuidado! Você tem de ser maduro o suficiente e descobrir o que está fomentando o pecado no seu coração e tirar da sua vida. Você tem de descobrir o que é um hábito pecaminoso que está reforçando o pecado no seu coração. Se você tem problema com pornografia, não fique sozinho. Não fique sozinho diante de um computador ou diante de um celular. Sempre esteja junto de outras pessoas. Põe um bloqueador de sites pornográficos nos seus aparelhos. Tem bloqueadores para isso. Bloqueie. Se você tem problemas com o dinheiro, você gasta mais do que você tem, olhe quantos cartões de crédito você tem na sua carteira. Quebre todos. Quebre todos sem dó. Ah, mas eles facilitam a minha vida. Não facilitam. Se facilitasse, você estaria endividado. O nome desse negócio não deveria ser cartão de crédito, deveria ser cartão de endividamento. Porque ele te ensina, te incentiva a comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não gosta. E, meus irmãos, os bancos descobriram que o grupo social que mais dá dinheiro com cartão de crédito é o povo que menos tem, é a parte da sociedade que menos tem dinheiro. Tire da sua vida hábitos que conduzem ao pecado, hábitos que reforçam o pecado na sua vida. Você é uma pessoa cheia de ira no seu coração. Tire da sua vida hábitos que possam reforçar a ira no seu coração. Às vezes você está lutando para destruir um pecado, mas se você minar esse pecado destruindo os hábitos pecaminosos que conduzem a esse pecado, você já vai vencer o pecado. Mas lembre-se, tudo isso sob o poder do Espírito Santo. Por você mesmo você não vence o pecado, porque o seu corpo do pecado, o nosso corpo, ele quer o pecado, porque nós passamos a vida inteira escravizados ao pecado. O nosso corpo está acostumado ao pecado, o nosso corpo quer o pecado. É por isso que Paulo fala lá no capítulo 7, eu não entendo o meu modo de agir, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque eu fui acostumado desde pequeno no mal, a fazer coisas pecaminosas. O meu coração, a minha alma quer as coisas de Deus, mas o meu corpo clama pelo pecado.
O viciado, ele quer o vício, o corpo dele quer o vício. Ou a pessoa que está lutando contra o cigarro, o corpo dele clama pela nicotina, pelo álcool, pela droga. O nosso corpo clama pelo pecado. Por isso que a gente tem que entender isso, meus irmãos. A gente precisa mudar os nossos hábitos, e a Bíblia mostra como nós fazemos isso. Os hábitos maus são atos pecaminosos decorrentes de um coração pecaminoso que reforçam ainda mais o pecado deste coração. É uma retroalimentação, uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Você tem que tratar o seu coração e ver que você é um pecador. Nós veremos isso daqui a pouco, na mensagem do Salmo 38. Eu tenho que olhar para mim e ver como um pecador, sim. Mas eu preciso entender que o meu pecado, ele é alimentado por atos pecaminosos, por hábitos pecaminosos. E eu preciso cortar esses hábitos pecaminosos, porque eles são alimento para o meu coração pecaminoso. E se eu retiro esses hábitos pecaminosos da minha vida, eu vou conseguir vencer o pecado. Vamos em frente. Efeitos dos hábitos maus. Lá em 2 Pedro 2, 12 a 16, Pedro falando sobre os falsos mestres, ele nos diz o seguinte, que os falsos mestres agem irracionalmente e são maldizentes, maledicentes, no verso 12. Eles praticam a injustiça, e injustiça é que receberão, no verso 13. No verso 14, ele diz que eles regalam-se em suas mistificações sensuais, verso 13 também. No verso 14, Pedro fala que essas pessoas exercitam toda sorte de pecado. Preste atenção no verbo exercitar. Eles exercitam. Isso é hábito. Hábito é algo que eu repito, que eu faço repetidas vezes na minha vida. E de tanto que eu faço repetidamente na minha vida, chega uma hora que eu já nem estou percebendo mais o que estou fazendo. O que é pecado? É um hábito pecaminoso, o hábito da mentira, né? E é impressionante que ele chega ao ponto, justamente, ele chega ao ponto de acreditar na própria mentira. É impressionante. Ele conta uma coisa tão fantasiosa e aí, né? Ele jura que o triplex é dele, desculpa. Ele diz que uma coisa tão absurda e ele acredita na própria mentira. É impressionante. O hábito é um exercício. Nós exercitamos. Justamente se exercitarmos coisas boas em nossa vida, nós também glorificaremos a Deus. Pedro ainda continua dizendo que os falsos mestres, eles abandonaram o caminho. Por caminho ali entende-se comportamento, escolha, comportamento correto, o comportamento da verdade, para seguirem no caminho da destruição, para seguirem o comportamento que leva à destruição. Verso 15 e 16. Em Hebreus 10, 25, o pecado ele priva os crentes, priva muitos crentes da comunhão dos santos. Lá o escritor aos Hebreus diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, tanto mais, quando vemos que o dia do Senhor está se aproximando, admoestemo-nos uns aos outros, para que ninguém deixe a comunhão. Mas observe que o escritor aos Hebreus diz que o não congregar é costume de alguns. O que é um costume? Um hábito. É algo que você pratica e chega uma hora que você faz com tanta naturalidade. Eu conheci um rapaz no seminário, ele tinha o hábito, ou tique, né? Alguns chamam de tique, de fazer assim com a calça. Eu não sei como, mas ele fazia, levantar a calça assim. Ele estava falando e fazia assim, puxava com essa parte da mão. Por que ele não usava aqui, né? As mãos, né? Mas ele fazia assim. Não sei como. Era o hábito dele, estava falando e puxava. Dá até uma levantadinha na perna assim.
E eu lembro que o pessoal da classe pegou no pé dele por causa disso. Seu irmão, você tem que tirar esse tique, porque você dando aula, pregando, fazendo desse jeito é feio demais. E ele, mas eu não consigo, se eu não fizer isso, eu não consigo falar. É uma coisa que está impregnada, né? Uns 15 anos depois eu me encontrei com ele. Não falei nada, mas eu estava assim, será que ele vai ter o tique dele? Não, ele abandonou. Aí eu falei, e aí rapaz, como é que você conseguiu? Ele falou, olha rapaz, eu segurava no púlpito, minhas duas mãos no púlpito, eu gesticulava, e quando eu via que a mão ia para o lado da cintura, eu disfarçava, e foi uma luta, mas eu consegui. Não tenho mais esse tipo, né? São costumes, são hábitos que você vai adquirindo, e depois você nem percebe que você está praticando. O escritor aos Hebreus fala que pessoas deixam de frequentar a comunhão dos santos, e em pouco tempo elas se acostumam a ficar sem a comunhão dos irmãos. Só a ir esses dias, se não, um tempo atrás, fomos visitar um irmão, não vamos citar nome, né, irmão? Nós fomos visitar um irmão e que está desviado, e a fala dele foi a seguinte: estou muito bem com Deus. Todos falam isso, estou muito bem com Deus, pode ficar tranquilo, eu estou na igreja porque eu percebi que eu não preciso da igreja. Como você disse que precisa da cabeça se você despreza o corpo? Mas o costume de não vir à igreja, aos poucos se tornou um hábito, se tornou um padrão de comportamento. Se você tem um padrão de comportamento pecaminoso, observe que você alimentou esse padrão de comportamento com hábitos durante um bom tempo. Vamos em frente, já estou terminando aqui, só tem mais 2 minutos. Os efeitos dos bons hábitos, né? Lá em Hebreus 5,14, a Bíblia diz que eles nos levam ao amadurecimento espiritual por meio do exercício das faculdades do discernimento e da prudência. Mas o alimento sólido é para aqueles que pela prática exercitam as faculdades, né? Exercitam os recursos que ele tem, né? Em 2 Timóteo 3,16, falando sobre a palavra de Deus, a prática constante da palavra de Deus capacita completamente o crente a realizar o que Deus planejou para ele. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ser perfeito significa ser maduro, e ser perfeitamente habilitado para toda boa obra é ser capacitado a realizar tudo o que Deus planejou para você fazer na sua vida. Preste atenção, Deus não exige de nós algo para o qual Ele não nos tenha capacitado. Se Ele exige de nós algo, é porque Ele nos capacitou plenamente para fazer. O problema é que a gente não está fazendo. O problema é que a gente não está treinando o nosso coração. Por que é difícil vencer um hábito mau? Alguém lembra para nós, por favor, 1 Pedro 1,18. O que diz 1 Pedro 1,18? Observe que Pedro diz que o nosso fútil procedimento nos foi legado por quem? Pelos nossos pais. Uma criança, ela aprende, tanto é transmitido a ela por meio de preceito, quanto pelo exemplo. Uma criança observa como seus pais agem, ela vai agir igual. E pior, viu? E pior,
Se ao receber do seu pai e da sua mãe uma tradição zelosa, rigorosa, você resolve dar uma afrouxada, pode ter certeza, o seu filho vai ser mais relaxado ainda do que você. Pode ter certeza. Aí o pessoal fala assim, quando o pai é muito rígido, o filho é relaxado. Né? O filho é relaxado não é porque o pai é rígido, o filho é relaxado porque é a natureza dele mesmo, é a natureza pecaminosa. Agora, o filho desse filho vai ser mais relaxado ainda, porque o padrão de comportamento é transmitido. E transmitir o que não presta é muito fácil, difícil é transmitir o que é bom. O papai dizia, ensine o que é certo ao seu filho, porque o que não presta, o que é errado, ele já sabe. O papai dizia isso para mim, ensina o que é certo, porque o que é errado ele já sabe, não precisa ninguém ensinar. O relaxo de uma pessoa vai ser ainda pior na geração seguinte, e assim por diante. Por isso que você tem que ensinar o seu filho a ser zeloso com as coisas de Deus, mas seja você zeloso pelas coisas de Deus também. Os desejos da carne são coisas que o corpo quer fazer, porque fora programado para fazer, automaticamente, inconscientemente e confortavelmente. Por isso que dá trabalho a gente vencer um hábito pecaminoso. Esses hábitos maus, esses hábitos pecaminosos, são trazidos conosco mesmo após a nossa conversão. E por isso mesmo há uma luta entre a velha natureza e a nova natureza. Depois que você foi convertido a Cristo Jesus, não pense que você não vai ter mais luta contra o pecado. É aí que vai começar a luta contra o pecado, porque a sua velha natureza quer voltar para o lamaçal, a sua nova natureza quer ir para a glória. É um puxando para lá e o outro puxando para cá. E a quem você alimentar é o que vai vencer. Se você alimentar a velha natureza com hábitos pecaminosos, é a velha natureza que vai vencer. Se você alimentar a nova natureza com hábitos bíblicos, é a nova natureza que vai vencer. Hábitos não são facilmente mudados. Alguém leia para nós Jeremias 13, 23. Já estamos partindo para o encerramento aqui. Jeremias 13, 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderei fazer bem, estando acostumado a fazer mal. Eu posso mudar a cor da minha pele? O leopardo pode mudar as manchas da sua pele? Se houver a possibilidade, então há a possibilidade de você fazer o que é certo, mesmo sendo uma pessoa má. É impossível, meus irmãos. É impossível. É impossível nós mudarmos por nós mesmos. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Bons hábitos podem ser perdidos. Você adquiriu bons hábitos, hábitos bíblicos, hábitos que glorificam a Deus, mas preste atenção, você pode perdê-los. Você não perde a salvação, mas você perde os bons hábitos. Quando você relaxa, quando você se torna displicente para com as coisas de Deus. Alguém lê para nós 1 Coríntios 15, 33. Não, 15, 33? 1 Coríntios 15, pode ler, irmão. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí, as más conversações corrompem os bons costumes. Por que o Salmo primeiro fala que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores? Porque as más conversações, conversas podres, corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com o tipo de conversa que você anda tendo, com quem você anda conversando. Se isso se tornar um hábito em sua vida,
pode ter certeza, vai corromper os bons costumes na sua vida também. Quantos crentes deixaram a comunhão da igreja porque conversando com crentes desviados, que se julgam mais espirituais do que os outros, ouviram o seguinte: você não precisa da igreja para ser crente, você não precisa ir todo domingo na igreja, você não precisa disso, afinal de contas domingo é dia de descanso, não é dia do Senhor, não, todo dia é dia do Senhor. E aí a pessoa vai se descuidando das coisas de Deus. Quantas pessoas já se desviaram por causa disso? As más conversações corrompem os bons costumes. De forma prática, como é que você muda os hábitos pecaminosos em sua vida e coloca os hábitos bíblicos? Efésios 4, 22 a 24, nós lemos. Alguém aí, por favor? Efésios 4, 22 a 24. Pode ler, quem achou pode ler. Efésios 4, 22 a 24. Você tipo ele no contrato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo fala de três ações aí. No verso 22 ele fala do despojamento, no verso 23 ele fala da mentalidade renovada, e no verso 24 ele fala do revestimento de hábitos bíblicos. Você tem que se despojar, se despir de hábitos pecaminosos, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, os velhos hábitos pecaminosos. Se despoje, se livre deles como uma roupa suja. Você retira essa roupa suja e joga ela num canto. E aí você passa pelo que se chama de renovação da vossa mente, ou a mentalidade renovada. Ou seja, aquilo que antes você não via como pecado, e era pecado, agora você passa a tratar como pecado. E você vai se revestir de hábitos bíblicos, o novo homem, e vos revistais do novo homem, que se corrompe, aqui, novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Pense que a sua vida é esse copo de água. Suponhamos que aqui tem a água suja, e você tem que trocar a água desse copo, mas você não pode fazer assim, jogar a água. Você tem que pegar uma vasilha com água limpa e ir jogando a água limpa nesse copo, e ir expulsando a água suja, e a água limpa expulsando a água suja, até que daqui a pouco dentro do copo só terá água limpa. Você vai precisar de muito mais água limpa para tirar a sujeira do copo. Só um copo de água limpa não vai limpar um copo de água suja. Você vai precisar de uma jarra, praticamente, de água limpa para deixar a água totalmente pura nesse copo. É lamentável como muitas vezes os crentes se contentam com 1 hora de estudo bíblico na igreja, uma vez por semana de culto. Durante a semana não pegam a Bíblia, não louvam ao Senhor, não praticam o culto doméstico, não oram, não têm tempo de oração, não se preocupam em vir ao estudo bíblico que a igreja oferece no meio da semana, ou a outras reuniões da igreja. É impressionante como nós nos contentamos com tão pouco, e às vezes não vemos a hora de acabar, né? Irmãos, nós precisamos investir pesado em nossa vida com Cristo, e investir muito para que o pecado, para que os velhos hábitos sejam retirados e os novos hábitos bíblicos sejam implantados em nossa vida, e então tenhamos um comportamento bíblico, um comportamento que honra a Deus. Você quer mudar algum comportamento na sua vida? Mude os hábitos que alimentam esse comportamento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê
sabedoria e nos ajude nesse processo para a honra e para a glória dele. Amém.